O Vasco jogou bem, o Vasco jogou pra cima, o Vasco não se omitiu, não se acovardou diante do São Paulo, mas o placar final foi 2-0 pros caras. É isso que a gente chama de choque de realidade? Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com mais um Sobre Vasco AV, o seu podcast do Atenção Vascaínos. Então você que está prestigiando a gente aqui no canal do AV+, no YouTube, saiba que você também pode consumir esse programa pelo seu agregador de podcasts preferido. É só você procurar lá pelo podcast do Atenção Vascaínos e prestigiar a gente enquanto lava a louça, enquanto vai para academia, enquanto vai para o trabalho. Já aproveita para deixar o like no vídeo também e ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui. E já que estamos fazendo essas recomendações, aproveite também para seguir a gente em todas as outras redes sociais. É só procurar pelo @avascaínos na sua rede social favorita. E bora falar sobre Vasco, bora falar sobre esse jogo de ontem aí, entre Vasco e São Paulo, jogo de ida aí das oitavas de final da Copa do Brasil, e que o Vasco infelizmente perdeu por 2-0, né? Uma partida onde a atuação do Vasco foi muito elogiada. Eu vi muitos aí influencers vascaínos, né? Jornalistas que cobrem o Vasco elogiando a atuação do Vasco, jornalistas também que cobrem o futebol de maneira geral, né? Os próprios comentaristas da Globo na transmissão ontem elogiaram o futebol do Vasco, mas que redundou numa derrota maiúscula, né, do Vasco. Acho que a gente deu até azar, né? Faltou um pouquinho de sorte para sair, às vezes, com um placar mínimo ali, uma derrota por um placar mínimo, 1-0, 2-1. Acho que ainda deixaria aí a classificação em aberto, né? Com 2-0 aí, pra gente ter que virar em São Januário, ainda mais sem torcida, sem, né, o caldeirão, que poderia ser um fator aí para pesar a favor do Vasco, acho que ficou muito difícil. A gente vai acreditar, enquanto houverem esperanças, a gente como torcedor vai torcer, né, para o milagre acontecer, mas falando de uma maneira mais analítica, a verdade é que ficou muito difícil, até porque eu acho que a partida de ontem mostrou ali a disparidade técnica entre as equipes e os problemas que o time do Vasco apresenta e que são de difícil solução. Não dá para resolver de uma semana para outra. E é sobre isso que eu quero comentar com vocês aqui agora. A gente perdeu, a gente possivelmente vai ser eliminado da Copa do Brasil, mas a gente pode tirar lições dessa partida contra o São Paulo que podem ser muito importantes para o restante da temporada, para o time ir se aprimorando e ficando cada vez melhor e conseguir o seu objetivo principal em 2021, que é voltar, né, conseguir o acesso de volta para a Série A. Que lições são essas, então, que a gente pode aprender aí da partida de ontem, essa derrota para o São Paulo? As primeiras são questões defensivas, né? Eu acho que o maior problema do Vasco hoje é mesmo o setor defensivo. A gente tem, primeira lição que a gente tem que aprender, né? Primeiro problema que o Lisca vai ter que atacar, a questão da bola aérea. É impressionante como o Vasco não consegue resolver a questão da bola aérea. O Vasco tem hoje 34 partidas na temporada, desde a primeira, vem apresentando essa deficiência na bola aérea defensiva. E o Marcelo Cabo já tentou de tudo, o Lisca chegou agora, é verdade, mas os 2 gols que o Vasco tomou na era Lisca, na curta era Lisca, foram gols justamente de bolas cruzadas na área, né? Então é um problema que tem que ser atacado e tem que ser resolvido. É uma questão que, teoricamente, relativa a fácil solução, você está treinando ali uma questão de bola parada, posicionamento dos jogadores, treinamento mesmo, né? Insistência, mas até pela falta de espaço no calendário, o Lisca comentou isso na coletiva ontem, né? Como uma solução para esse problema é o treinamento intensivo, mas ele mesmo explicou que esse tipo de treinamento é um treinamento que exige muito dos atletas e que, pelo calendário apertado, é difícil de fazer. Outra solução seria a substituição dos atletas, né? Pegar atletas maiores, atletas que são melhores nesse jogo aéreo, mas aí eu acho que é mais complicado ainda. Todo mundo fala do Rômulo como sendo uma opção aí para tentar resolver esse problema. Agora, para o Rômulo ser solução, ele precisa primeiro estar aí apto a jogar, né? Que já é a primeira dificuldade aí que ele tem enfrentado até aqui. Não consegue fazer uma sequência de partidas sem se contundir e sem ficar de fora. E fora ele,
é o quê? O Vasco teria que ir no mercado, trazer um novo zagueiro. Eu não sei, né? Até que ponto isso é possível, isso está dentro dos planos da diretoria. Mas, enfim, eu acho que uma das prioridades mais importantes do Lisca aí para o restante da temporada é tentar resolver essa questão da bola aérea na defesa do Vasco. Outro problema defensivo do Vasco, a gente viu ontem, principalmente no começo da partida, é a questão ali da linha dos zagueiros, né? O Vasco, na verdade, com o Lisca, ele vai tentar fazer um estilo de jogo mais blocado. O Lisca já falou várias vezes como ele entende futebol, esse futebol moderno, né? Você vai marcar lá em cima a saída do adversário, o que você tem que fazer? Se os seus atacantes, sua primeira linha lá da frente, vai lá na área adversária marcar a saída de bola, o seu meio-campo tem que subir também para intermediar a área adversária, para poder fechar esse espaço. E a sua linha defensiva, a sua zaga, tem que subir lá para o meio-campo para justamente pressionar o adversário no seu campo de defesa, né? É o que o pessoal chama aí desse jogo blocado. E aí, quando o adversário vem, desce todo mundo junto. E isso, quando bem executado, tende a dar bons resultados, né? As melhores equipes do mundo jogam com esse estilo de jogo. Agora, se você não consegue fazer isso direito, você dá muita abertura para o contra-ataque, e foi o que a gente viu ontem, né? Eu acho que são dois problemas que a gente viu. Primeiro, tem que ajustar melhor essa marcação dos homens de frente. Você tem que realmente morder e pressionar o adversário, não adianta ficar só fazendo sombra, porque o que a gente viu foi ali o meio-campo do São Paulo, os zagueiros do São Paulo, tendo muita liberdade, muita tranquilidade para fazer aqueles lançamentos longos. E você tem que ter uma defesa que seja ali veloz e atenta também para cortar. Ou você tem que ter a velocidade para conseguir acompanhar o atacante, né? Que muitas vezes é difícil, os atacantes tendem a ser mais velozes do que os zagueiros, ainda mais que os nossos zagueiros, que são zagueiros lentos, né? Ou então você tem que ter ali a inteligência e o timing de saber cortar a bola no cruzamento, porque o que a gente viu ontem, insisto, principalmente no começo, aqueles 15 minutos iniciais foram terríveis pro Vasco, né? Depois, eu acho que o próprio São Paulo deu uma recuada, o Vasco também soube se ajustar melhor e o jogo ficou mais equilibrado. Mas naquele começo de partida, a gente viu o Vasco não conseguindo encaixar essa marcação alta, a linha dos zagueiros ficou muito lá em cima, e aí, também, graças à qualidade do adversário, foi só bola comprida nas costas do zagueiro. São Paulo abriu o placar ali com 13 minutos, podia ter aberto antes, essa que é a verdade, porque foram muitas bolas jogadas explorando essa fraqueza do time do Lisca. É um estilo de jogo que ele gosta, é um estilo que eu acho que pode funcionar, mas é um estilo que vai ter que ser muito treinado ainda para ficar realmente azeitado, né? Acho que é um problema que a gente vê, acho que é um problema que o Lisca tem a consciência, mas vale ficar esse registro. Vai demorar um tempo, até porque leva tempo pro time se entrosar, né? E essa lição fica talvez mais pro torcedor, que fica sempre pedindo muito mudança de esquema tático. Não, por que não muda para esse esquema? Muda para aquele outro. Aí o treinador muda, não, volta para aquele. E, gente, não é videogame, né? Que você muda o esquema tático e aí os jogadores mudam o posicionamento em campo e automaticamente todo mundo já sabe o que fazer. Na vida real, para você mudar o esquema, até o atleta internalizar o que ele precisa fazer nesse esquema novo, qual é o posicionamento, qual é o comportamento que ele tem que fazer dali pra frente, isso vai levar um tempo, né? Vai levar um tempo. Então já era até normal de esperar que com 5 dias de treinamento, o Vasco não ia estar jogando ali redondinho do jeito que o Lisca queria. É mais uma coisa aí que o Vasco vai ter que melhorar pro restante da temporada, a questão aí dessa marcação alta e dessa movimentação em bloco do time. Indo mais um pouco pra frente aí, eu acho que o Vasco tem que melhorar também no ataque, né? O Vasco, essa é a grande realidade. Tem que melhorar na defesa, sim, mas tem que melhorar no ataque também. E aí você vai falar, pô, Felipe, calma aí, você vai reclamar do ataque? Eu acho que a defesa ontem foi ruim, tudo bem, mas o ataque, a gente mal ou bem conseguiu ficar com uma posse de bola maior do que o São Paulo até, a gente finalizou tanto quanto o São Paulo, a gente deu azar, né? Faltou ali aquele último toque, faltou o time calibrar mais o pé, e é verdade, o time melhorou já ofensivamente em relação ao que vinha apresentando, mas eu ainda acho que tá pouco, sabe? E eu acho que o problema do Vasco é que não existe uma jogada de segurança pro Vasco. Isso é um problema que já vem de outras temporadas e se mantém nessa. Se eu fizer uma pergunta pra você, qual é o ponto forte do Vasco? Qual é a jogada de ataque do Vasco que você tem mais confiança de que vai sair um gol? Você sabe responder? Você provavelmente vai responder, não, a jogada pra sair o gol é a bola chegar no cano, né? Se a bola chegar no cano, o Cano, pelo seu talento, vai fazer um gol. Beleza, isso não é uma jogada, né? Isso aí não chega a ser uma jogada. Até porque o Vasco não cria essa jogada. A gente não vê o Cano recebendo um monte de bola durante a partida. As bolas chegam lá
quase que por acaso, parece, cada hora de um jeito. Então, o Vasco é um time que não tem uma jogada de segurança pro ataque. Não é aquele time que, se tiver enfrentando um adversário complicado, você pega um dia ruim, que nada dá certo, tem pelo menos aquela jogada que você sabe que dali pode sair alguma coisa, né? Em temporadas passadas, a gente já viu, né? O Vasco tinha um ataque muito ruim, mas tinha uma bola parada eficiente. Já teve ali o Juninho, já teve Petkovic, já teve Ramon, jogadores que, cara, uma bola parada ali, uma falta perto da área, um escanteio, até uma falta mais longe que você pudesse cruzar na área, seria ali uma possibilidade de fazer gol, né? Era sempre uma esperança maior de você conseguir achar um gol por ali. Ou então não, outros times, a jogada de segurança era o contra-ataque, o Vasco era mortal no contra-ataque e conseguia punir seus adversários assim. Ou então a bola aérea, né? Chegar na linha de fundo e cruzar para um cabeceador fazer o gol. Chute de fora da área, você tem aquele canhão, aqueles jogadores ali de meio campo que se a bola sobe para eles da intermediária, eles podem mandar um balaço e fazer um gol. Enfim, algum tipo de jogada que você espera, né? Que se o Vasco fizer aquilo ali, a chance de sair o gol é grande. Isso é importante até para o adversário ficar preocupado, tentar bloquear aquele tipo de jogada e nessa se expor em outros setores. E hoje em dia a gente não vê isso no Vasco. O Vasco não tem nenhuma jogada onde ele é melhor, onde ele é mais eficiente. Que nem eu falei, o ataque do Vasco se resume a tentar fazer a bola chegar no cano para ver se ele apronta alguma coisa. É muito pouco ainda, é muito pouco. Então eu espero que o Lisca consiga aí, nos próximos meses de trabalho, ir refinando mais esse ataque do Vasco, a ponto de a gente ter isso, que há muito tempo não tem no Vasco, que é uma jogada de segurança do nosso ataque. Finalmente, a última lição que fica do Vasco depois desse jogo aí contra o São Paulo é de que, mais uma vez, né, essa é uma lição que a gente já tem há algum tempo e a cada partida ela vai se reforçando, que é a questão de que a gente tem que confiar na base, o futuro do Vasco tá na base, mas a base, essa molecada nova aí, não pode ser a solução para os problemas do Vasco. Se a gente ficar achando que a resposta para os problemas do Vasco, para esses problemas que eu apontei agora, por exemplo, ou outros, é a molecada da base, a chance da gente quebrar a cara é muito grande. Porque jogador jovem vai oscilar. Por mais talentoso que seja, a tendência é que o jogador oscile. Se ele começa bem no profissional, ele já fica mais visado, os adversários já começam a marcar com um carinho melhor, e aí a tendência é que o futebol dele caia, ou então ele se deslumbra, ou então, cara, é uma questão de pressão mesmo, muda a pressão, muda a perspectiva. O fato é que jogadores novos vão oscilar. O jogador está muito bem hoje, não é nenhuma garantia de que ele vai estar muito bem no próximo jogo, daqui a um mês, muito menos pro restante da temporada. Muito pelo contrário. Se você vê um garoto bom hoje, você pode ali ter quase a certeza, tem que ser um cara muito excepcional para você não achar que ele não vai entrar em algum momento ainda da própria temporada numa má fase. Então a gente pode ver aí, a gente viu no jogo de ontem, dois dos jogadores mais criticados pela torcida foram o Gabriel Peck e o Matias Galarza, que não por acaso eram dois dos jogadores que vinham se destacando no início da temporada. Quando começou ali o estadual, todo mundo ficou encantado com Galarza, todo mundo vibrou quando o Vasco comprou, em definitivo, o passe do paraguaio. O Gabriel Peck também começou a temporada encantando todo mundo, o artilheiro do time, fez 6 gols. E, de repente, os dois caíram de qualidade. E é normal. O MT também foi outro jogador que apareceu um pouco mais pra frente na temporada, impressionou todo mundo em 2, 3 jogos e depois caiu de qualidade. Agora, ontem, no caso, nem entrou. O Bruno Gomes fez o contrário, né? Era um jogador que tava ali com bastante desprestígio, foi expulso 2 vezes, o pessoal já queria ver ele longe de São Januário e, de repente, tem uma nova oportunidade e vem se destacando. Então, essa oscilação é normal, né? O Arthur Salles também é um jogador que vinha bem, ontem entrou, já não foi tão bem, falhou ali na inexperiência, podia ter tocado a bola pro Cano, quis jogar individual, e eu acho que é natural isso aí. Os jogadores, eles levam um tempo para se firmar. A Série B pode ser muito boa para isso, a gente vai enfrentar aí adversários teoricamente mais fracos, onde o Vasco vai ter uma margem de manobra maior, né? Vai poder errar mais e ainda assim sair com um resultado positivo, e pode ser uma boa escola para toda essa molecada aprender e chegar no ano que vem muito mais rodado para jogar a Série A, que aí sim é um campeonato mais difícil. Mas a comissão técnica e a torcida principalmente tem que entender que essa oscilação vai acontecer.
Então a gente não pode contar, não, o Vasco tá mal no ataque, mas o Arthur Salles vai ser a solução. Não, a gente tá mal ali na lateral esquerda, o Zeca não tá funcionando, mas o MT vai ser a solução, o Riquelme vai ser a solução. Acho que a gente não pode trabalhar assim. Enquanto esses moleques estiverem jogando bem e estiverem acrescentando no time, que sejam titulares, que tenham todos os espaços possíveis. Mas a gente tem que saber que a partir do momento em que eles entrarem numa decadente, e eles vão entrar em algum momento da temporada, essa oscilação que nem eu comentei aqui é normal, a gente tem que ter ali o plano B, né? A solução reserva para ser imediatamente acionada, porque a gente sabe, né? Essa oscilação, ela pode demorar muito tempo. De repente o garoto entra numa fase e rapidamente se recupera, que nem foi o caso do Bruno Gomes. Às vezes entra numa fase e não consegue sair, dura temporadas em uma fase, que nem foi o caso do Thales Magno. Apareceu super bem e depois ficou uma temporada inteira até ser vendido numa má fase. Então eles não podem ser a única opção para o Vasco e eu espero e acredito que a diretoria e a comissão técnica estejam conscientes disso. Tudo isso posto, falei um monte de problema aqui, um monte de defeito, mas apesar disso, ao contrário do que possa parecer, eu acho que a gente pode ficar otimista em relação ao Vasco sim, porque todos esses problemas, eles ficam mais expostos quando a gente enfrenta um adversário mais qualificado, que nem foi o caso do São Paulo. O São Paulo tem aí um dos melhores elencos do futebol brasileiro, um dos elencos mais caros. Foi um elenco montado para disputar a primeira divisão do Campeonato Nacional, para disputar uma Libertadores da América, um escopo muito maior do que esse elenco do Vasco, que foi montado para disputar a Série B, dentro do orçamento que uma Série B permite. Com muito menos dinheiro de televisão, muito menos dinheiro de patrocínio. É um nível muito mais baixo, do que a Série A e do que a Libertadores, então nem se fala. Então, esses problemas que eu apontei aqui são problemas que têm que ser resolvidos, até pensando na próxima temporada, até pensando em fazer a gente chegar em 2022 com um time mais arrumadinho e não tendo que começar o trabalho do zero de novo. Mas, para encarar a Série B, eu acho que tá muito bom. Eu acho que a gente jogou ontem contra o São Paulo, por exemplo, melhor do que jogou contra o Guarani no sábado. Contra o São Paulo a gente perdeu de 2-0, contra o Guarani a gente ganhou de 4-1. Por quê? Porque a diferença técnica do adversário é muito grande. A gente tem que levar isso em consideração também, Às vezes o torcedor, ele só olha pro lado do próprio time, Se o time perdeu é porque foi mal, se o time ganhou é porque foi bem. E a gente avalia pouco a qualidade do adversário. Muitas vezes nessa temporada também, virou quase um bordão. O Vasco vence, mas o torcedor fica insatisfeito. E aí tem aquele discurso do ganhou, mas ganhou na ruindade do adversário. Pois vou insistir também nisso. O Vasco, na Série B, pode contar com a ruindade do adversário. Então, de repente, essa bola aérea que o Vasco tem falhado, essa questão da marcação em bloco que não está ajustada ainda, essa questão de não ter aí uma jogada de segurança no ataque, essa oscilação da molecada da base com qual o Vasco depende, mal ou bem, Isso vai cobrar muito menos seu preço a gente jogando a Série B do que jogando a Série A ou a Copa do Brasil, no caso. Então, por conta disso, eu fico otimista em relação ao restante da temporada do Vasco, Por mais que eu ache que no quesito Copa do Brasil a gente vai se despedir agora nas oitavas de final, mas eu acho que o Vasco tem que procurar uma evolução constante, E o Lisca também é um treinador que parece muito, nunca tá satisfeito, sempre tá querendo procurar evoluir. Então vamos ver, Vamos ver até o final da temporada se o Vasco consegue melhorar nesses quesitos pra gente ter um time que não só consiga o acesso para a primeira divisão, que é o fundamental, mas que também dispute o título da Série B, acho que é o mínimo que a gente espera, O Vasco brigando aí pelo campeonato nada honroso da Série B, e também, principalmente, já prepare um esqueleto ali de um time que possa subir ano que vem e fazer bonito, Ou pelo menos não fazer feio na Série A. A gente consegue montar um esqueleto, uma estrutura, dar casca para esses moleques, consegue ter um esquema tático ali bem compreendido pelo elenco, e aí ano que vem, quando for disputar a Série A, só troca umas peças pontuais, só traz uns jogadores mais qualificados, e de repente isso já é suficiente para a gente ter uma Série A tranquila, Que é o que todo mundo espera. Beleza? Então, era isso que eu tinha para dizer por hoje. Digam nos comentários se vocês têm alguma consideração sobre esse assunto, o que vocês acham. Tô pegando muito no pé, não, tô aliviando demais. Vocês sabem, a conversa continua aqui de baixo. Fica também aquele pedido para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ligarem o sininho de notificação, não é mesmo? Seguirem a gente também na nossa outro canal aqui na plataforma, que é o Atenção Vascaínos. Notícias ali todo dia. Eu volto no sábado com mais um Preleção sobre Vasco para comentar
a partida, o clássico contra o Botafogo. O Botafogo que vai pagar o pato aí dessa derrota pro Vasco ontem, hein? Vai sobrar pro Botafogo. Volto no sábado para comentar sobre esse jogo. Conto com a audiência de vocês e até lá a gente vai se falando.